Boa noite. Hoje, quarta-feira, se eu não estou muito perdido, 6 de setembro de 2023, tá? Hoje vamos falar de hábitos complicados, hábitos bem complicados. Parece fácil, mas não é. Tá? Então, como de costume, um minutinho para vocês se organizarem aí, né? Pegar o teu papel, a tua caneta, pegar uma água, pegar um café, né? Eu tô sem café, né? Dona Marta não tá aqui para fazer café para mim, então tô sem café. Em um minutinho a gente começa com aquilo que deveria ser fácil, mas não é, tá bom? Não pensa você que é simples, eu vou explicar para vocês todo o contexto, tá? E já vai ter gente que vai ficar dolorida a hora que a gente explicar o contexto, eu juro para vocês que vai acontecer, tá bom? Vai ter um monte de gente que vai se morder e eu não posso fazer nada, né? Minha função aqui é ajudar vocês a instruir, melhorar a vida de vocês, essa é a minha função, tá bom? Respira fundo aí, que nós vamos começar o bombardeio. Só a título de explicação, tá? Num outro canal meu, no Teoria das Órbitas, tá? O Teoria das Órbitas é um canal que vai ser usado para desenvolvimento, consciência e desenvolvimento espiritual, tá? Eu iniciei um trabalho lá de leitura da Torá. A Torá é o livro judaico que é como se fosse a Bíblia judaica, só que ele tem aquilo que a gente, no cristianismo, na Bíblia cristã, chama de Antigo Testamento, tá? Eu adotei a versão da editora Sefer, tá? Porque ela é, por si só, uma versão completa. Um monte de gente questionou para mim, tá fazendo marketing de livraria? Não é nada disso. Tá? Quando a gente resolveu começar a dar aulas disso, né, cursos que eu dava na cidade americana, a gente procurou um livro que desse mais opções de pesquisa, tá? E optamos por esse porque, além dele ter o texto em hebraico, ele tem o texto em português também, e ele tem uma série de comentários, né? Comentários segundo a visão judaica. De algumas dessas visões eu partilho, outras não. Então, quando eu faço as leituras e no encontro seguinte, quando eu faço os comentários, eu faço os meus comentários de Rodrigo, né, pelo estudo que eu tenho, tá bom? Tá? Bom, vamos ao nosso trabalho de hoje, então, né? Parar de reclamar, parar de praguejar. Vamos lá. Parece simples, né? Eu olho para você e falo assim, para de reclamar. Né? E por incrível que pareça, com a grande maioria das pessoas com quem a gente faz o comentário no consultório para falar para a pessoa parar de praguejar, a primeira resposta que ela dá normalmente é, eu não praguejo. É impressão sua, eu não praguejo. Tá bom? E aí é complicado de você ajudar alguém, ou de você corrigir, ou mesmo de você explicar quando a pessoa já está com a defesa dela montadinha, né? E dentro da cabeça dela ela não faz. Tá bom? Então hoje, embora eu não goste muito de procurar culpados, tá? Hoje eu vou tirar uma parte dessa culpa da cabecinha de vocês. Pode passar a mão assim e dizer assim, opa, que bom, né? Essa culpa não é minha, tá? E vou dizer para vocês que reclamar e praguejar é quase que institucional, tá? Guarda bem isso aí que eu estou falando para vocês. Praguejar, reclamar é quase que institucional. Por quê? Se você vai vendo, se você começa a estudar história, tá? E é muito bacana hoje, porque você tem, de algumas décadas para cá, tem um outro mecanismo para você estudar história
do que além dos livros, né? Eu sou do tempo onde a gente só tinha o livro, era a pesquisa que a gente tinha, a gente copiava o livro e assim por diante. Era bem difícil estudar, eram pouquíssimas fontes de consulta. E hoje você tem, né, com o advento da internet ou com o advento da globalização, os pesquisadores conseguem ter outras fontes de discussão, outras fontes de base da informação. E também você começa a descobrir que cada uma das culturas tem a sua maneira de estudar ou tem a sua maneira de preservar os conteúdos de estudo. Então fica bem mais fácil, tá? Mas se você começa a adentrar esse campo de estudo da história, né, você vai vendo que o mundo, desde da sua formação, ele é uma busca de supremacia, de conquista, de subjugar o outro e assim por diante. Ou seja, os povos vão tentando impor o seu estilo de vida, a sua maneira de pensar, a sua cultura para outros povos, né? E vão guerreando, vão tentando conquistar isso. Essa sistemática está perpetuada, tá? Até hoje nós vivemos num mundo em guerra constante, tá bom? Não é só a guerra de armamento, mas nós vivemos uma guerra política, vivemos guerra religiosa, nós vivemos uma guerra de costumes, uma guerra de hábitos e assim por diante, tá? Então, como é que eu começo a criar uma cultura, né, junto aos meus, para que eu consiga ir até lá e combater o outro, tá? Para eu combater o outro, eu preciso começar a colocar defeito no outro, tá? Eu preciso começar a julgar o outro e dizer aquilo que eu penso, da maneira como eu penso, e olha lá como ele faz diferente de mim, ele pensa diferente de mim. Então ele está errado, tá? Isso não é só de país para país, tá? Não é. Tá? Isso é, se você for, nós somos fruto, né? Nós brasileiros somos fruto de uma miscigenação de culturas, né? Mais fortemente pela questão histórica, né? Perdemos a nossa matriz aborígene, que deveria ser o nosso povo de base, não é? Tá? E nós adotamos uma visão de mundo das culturas portuguesas e da cultura espanhola, muito mais do que termos criado uma identidade própria. Tá? E se você for entender a cultura desses países, eles têm por hábito julgar quem é de uma região diferente, tá? Então é muito comum você ver um espanhol falando, por exemplo, né, de povos, o madrilenho falando que quem não é de Madrid é mala raça, né? E os portugueses reclamando de quem é da Ilha da Madeira, os madeirenses dizendo que eles são mais portugueses que os outros, e assim por diante. Então, culturalmente, dentro da formação de uma estrutura de sociedade, você já tem os diversos grupos apontando o dedinho na direção dos outros e colocando sobre os seus ombros as qualidades e atribuindo os defeitos aos outros, tá? Isso é extremamente comum. Tá? Se você você não precisa ficar só nisso, tá? Se você for entender a constituição a formação do que a gente chama de Inglaterra, tá? Você vai ver uma constância de combates entre os povos nórdicos, né? Islandeses, noruegueses, dinamarqueses, tá? E aqueles que começaram a se auto-intitular ingleses, né? Que não eram ingleses, certo? E o quanto eles se literalmente odeiam, né? O quanto eles querem matar o seu inimigo, extinguir a raça e assim por diante.
por uma questão de herança, nós herdamos essa maneira de fazer, tá? E por uma tristeza, né? Eu considero uma grande tristeza, né? Esses maus hábitos foram agravados pela incidência da doutrina religiosa, tá? Então a gente começa a falar, né? Isso quando você começa a entender a visão judaica, né? Os judeus, eles nascem, né? Como a grande maioria dos povos, eles nascem de povos que são adoradores de diversos deuses politeístas, e um grupo começa a, né, ter, segundo o livro, começa a ter o seu encontro com Deus e começa a ter ideias monoteístas de adotar um Deus só, tá? E quando você vai entendendo historicamente, você vê esse combate entre pessoas que adoram um Deus único, matam em nome de Deus, né? Colocam Deus literalmente sentadinho na ponta da lança deles, né? Então eu mato você porque Deus mandou, né? Eu mato você porque você é contra o meu Deus, né? E do lado de lá você vê povos que têm a sua visão doutrinária, né? Agradecendo ou chamando, né, os seus deuses para a guerra, os seus deuses para que tenha chuva, os seus deuses para que consiga navegar e assim por diante. Quando você leva isso para uma sociedade, tá? Você outorga a essa sociedade um selo de que de que está no seu direito, literalmente, julgar os outros e falar mal dos outros. Ou seja, quem não faz parte da tua sociedade, quem não é do seu povo, não é bom. Isso, no decorrer da história, vai se intensificando, tá? Porque é muito complexo isso, porque os maus hábitos dificilmente eles vão diminuindo a sua força. Normalmente eles vão se intensificando, eles vão se perpetuando, tá? E esse movimento de manter a vida, né? Apontando o dedo para os outros, falando mal dos outros, tá? Vai trazendo características não só de extermínio de diversos povos, tá? Tanto na América do Norte como aqui na América do Sul, né? Nós começamos literalmente a dizimar os povos de base ou aqueles que estavam aqui antes da chegada dos colonizadores, né? E começamos a impor a nossa visão europeia de mundo, tá? A nossa visão cultural do que é uma sociedade, do que é evolução, do que é civilização, do que não é. E em nenhum momento nós nos detivemos para entender se esses povos tinham a sua própria cosmogonia, se eles tinham a sua própria religiosidade, né? Como era a formação das sociedades dele, entender a formação das sociedades, as visões de respeito, de hierarquia. Não, nós simplesmente entramos na casa do outro, enfiamos o pé na porta, botamos o pezinho em cima do sofá e começamos a tomar posse, tá? Isso, como toda a herança cultural, presta bem atenção no que eu vou te falar, como toda a herança cultural, isso é passado de pai para filho, tá? Vem passando. Então, nós nos acostumamos, enquanto raça, a falar mal dos outros, tá bom? A gente, nós estabelecemos rótulos, tá? Nós estabelecemos a nossa visão de mundo, a nossa maneira de olhar para esses outros povos, para essas outras pessoas, e determinamos o que eles são, tá? Até muito pouco tempo atrás, né? Muito pouco tempo atrás, 2 décadas, tá?
normal, né? Como é normal em Portugal, a gente dizer que o português é burro, que ele é ignorante, tá? E lá eles têm a mesma visão dos brasileiros, tá? Então é muito comum você criar piadas, você ter uma linguagem jocosa para julgar os outros, tá? Ah, mas isso é um mal social, tá? É um mal social que a criança imita, né? E a gente era do tempo do bullying, tá bom? Tranquilo, fazia parte, a gente dizia que fazia parte da educação, tá? Eu com esse pequeno nariz que Deus me deu, né? Certo? Tive vários apelidos aí, pica-pau, tá? Arapinha, e aí por diante, né? Tá? Cheguei a ser chamado só de nariz durante um tempo da minha vida, né? Aí você chamava de gordo, chamava de cabelo ruim, chamava de magricelo, né? Chamava de branquela, de alemão, e aí você ia, né? Alguns apelidos não tinham nenhum peso, outros eram realmente agressivos, tá? Isso fazia parte, parece brincadeira a gente colocar isso, né? Mas isso fazia parte do dia a dia, tá? E nem era encarado assim com uma certa gravidade, tá? Não era, né? Isso era normal. Olha bem o que eu estou falando para vocês, tá? Era normal, tá? Você pegar a criança que usava óculos, chamar de 4 olhos, né? Fundo de garrafa, né? De anão, e você ia. E nas discussões, nas brigas de criança, isso era exacerbado, né? As crianças eram ridicularizadas, tá? E aí você não pode colocar o peso nas crianças, você tem que ver que as crianças vão copiar esse modelo de alguém, tá? E esse modelo é das famílias, por isso essa live, tá? Tá? Parece que é uma coisa levinha, mas não é, tá? Então você vai vendo que de uma forma muito comum, quando as famílias se reúnem, né? Porque lá está no ordenamento, né? No ordenamento que eu digo é na hora de você criar o sistema religioso, né? Você diz que literalmente, né? Os seus filhos vão constituir família e vão tomar o seu rumo e vão formar sua própria casa, vão formar sua própria família e aí a gente começa a se reunir em eventos de família. Tá? É muito comum que nesses eventos de família, tá? Ou a gente vai dizer que não é raro, né? Você ter várias discussões nesses eventos de família. Por quê? Porque aí o meu filho faz as coisas na vida de uma maneira que eu não aprovo, ou que eu não concordo da maneira como ele faz, e aí a gente vai começar a discutir, né? É comum que eu eleja, que eu tenha que aceitar as pessoas com quem os meus filhos vão casar, eu tenho que gostar do jeito, eu tenho que gostar da religião que segue, assim por diante, e aí você começa a ver um traço não só de interferência, mas a mesma ideia de eu manter um controle e um domínio sobre as pessoas que fazem parte da minha família. E muito menos raro é a conversa que paira nas reuniões, onde os primeiros que vão embora viram o assunto da continuidade das reuniões, tá bom? Então, aí você começa a falar mal de quem foi embora, da roupa que está vestindo, do que os filhos fazem, da comida que trouxe. Tá? Aí você fala, nossa, isso acontece dentro das famílias? Acontece. Se acontece dentro das famílias, acontece dentro das empresas? Acontece. Você começa a reclamar das pessoas, você começa a apontar o dedo, você só vê o defeito, isso é cultural. Como é que a gente cura isso? Ou qual é o caminho que a gente tem para isso? Tá? Primeiro, entender esse aspecto histórico, de herança. Nós recebemos esse modus operandi, essa maneira da gente se comportar
foi herdada. Então a gente precisa identificar isso, tá? Primeiro passo para você curar um mau hábito, para você curar um defeito, é você entender que ele existe, que ele faz parte da tua vida, tá? Que enquanto eu fico fingindo, eu fico brincando de que isso acontece lá na casa do vizinho, mas não acontece na minha, tá? Eu não tenho condição de curar. E antes que eu me esqueça, eu preciso dizer para vocês que o contrário também é verdade, tá? Por que o contrário é verdade? Porque também por um fenômeno histórico, né? Depois da Segunda Grande Guerra, certo? O mundo literalmente se separou em blocos, tá? Em blocos doutrinários, de visões políticas e ideológicas diferentes. E a União das Repúblicas Socialistas de um lado e os Estados Unidos de outro começaram a ditar para o mundo normas de comportamento, normas de postura, né? O que pode pensar, o que não pode, tá? Olha só o nível de controle que a gente quer ter sobre os outros, maneira de pensar, tá? Então eu quero controlar a tua ideologia, aquilo que você acredita, tá? Ou quero te vender uma ideologia, que é o grande mal da nossa sociedade atual, onde a gente fala sobre democracia e socialismo, tá bom? Via de regra, se você for conversar com as pessoas, elas não têm nem uma visão nem a outra, elas são fanáticas, tá? Elas têm muito pouco conhecimento, até da formação desses tipos de conceito, tá? Certo? Se você for pensar que a teoria marxista, né, foi feita por um cara que a vida toda foi playboy, né, foi sustentado a vida toda e ele vai falar de igualdade, um cara que não trabalhou. Legal você falar de igualdade como o povo fala hoje, né, que é o que eu costumo chamar de socialista de Mercedes ou socialista de iPhone. Tá? Os caras usam relógio de 100 mil, anda de Mercedes, anda de BMW, aí quer falar de igualdade. Opa! Difícil, tá bom? E esse tipo de domínio trouxe pra gente uma visão depreciativa da nossa própria identidade, tá? Então o que acontece? Você, quando vai ver as pessoas falando do Brasil, tá? Então você vê os artistas, você vê os atletas falando do Brasil, né? O que acontece? Eu vou falar mal da minha casa, tá? Ah, o Brasil é ruim, no Brasil não tem, o Brasil é atrasado, o Brasil é não sei o quê. Bom é os Estados Unidos, bom é morar na Europa, bom é... Pode ser até que seja bom, mas você mora lá, tá? Então eu tenho por visão de mundo dizer para você o seguinte, tá? Começa a parar de ofender, né, a casa onde você mora. Começa por aí, tá? Quando eu falo casa é no micro e no macro, literalmente a casa onde você mora, tá? Em vez de você brigar dentro da tua casa e dizer que a casa é um lixo, que aqui é tudo ruim, que, né, trabalha para melhorar, né? Faz o teu esforço para que o ambiente seja melhor, né? Para de reclamar da onde você come, aonde você dorme, aonde você toma o teu banho, tá? Para, né? E para literalmente de depreciar o teu mundo. Por quê? Isso vira cultural, tá? Quando vira cultural é literalmente como se eu pegasse, tá, uma dose de estupidez crônica, desse pro meu filho e falasse para ele: agora engole, filho. Aí ele engole, tá? Aí ele engole e vai fazer o quê? Vai começar a reproduzir aquilo que ele ouve, tá? Então você começa a formar uma sociedade onde você elege o que é bom e o que é ruim. Você elege qual é a profissão boa, qual é a profissão ruim, tá? Certo? Como se todos os médicos fossem boas pessoas, todos os engenheiros fossem boas pessoas, todos os advogados fossem pessoas decentes, tá? Você tem gente boa e gente ruim em tudo quanto é lugar, tá? Certo? Por quê? Porque são pessoas são falíveis, tá? Pessoas fazem escolhas ruins,
tá? Pessoas têm visões deturpadas de mundo, pessoas são agressivas, pessoas são defensivas e assim por diante. Sai desse mundo aí, tá? Tá? Hoje meu cachorro resolveu que ele vai implicar com absolutamente todo mundo da rua, tá? Ele reclamando também, que as pessoas não podem passar da rua. Vou ter que pedir ajuda. Tuco! Tá? Senão eu não consigo conversar com vocês. Né? Bota aquele cão pra dentro, senão a gente não consegue fazer live hoje. Tá? Então vamos lá. Como é que eu curo isso? Primeiro eu preciso identificar que existe. Tá? Então eu preciso começar a prestar atenção nas conversas que eu tenho dentro da minha casa, preciso começar a prestar atenção na maneira como eu me expresso, tá? Para começar a perceber o quanto eu reclamo de coisas simples. Tá? E eu sei que você vai se defender, eu sei, porque é natural do ser humano você se defender. Tá? E aí você vai dizer para mim que não é que eu estou reclamando, tá? Só que você precisa abrir a janela, senão eu vou morrer aqui, amigão. Tá? Não é que eu estou reclamando, não é que isso acontece, tá? Literalmente é que eu só estou comentando, tá? Não estou falando, não é uma reclamação, é só um comentário, tá? Então eu preciso começar a entender o quanto esse comentário é sempre igual, o quanto ele é depreciativo, o quanto ele é pejorativo, tá? E começar a literalmente perguntar, eu falo isso, acho que umas 50 vezes por semana, né? É um hábito das minhas lives começar a chamar vocês para que vocês comecem a prestar atenção no que tem de bom no teu dia, tá? E em vez de você estar reclamando, você começar a exaltar e reafirmar aquilo que acontece de bom no teu dia, tá? Por mais incrível que pareça o que eu vou dizer para vocês, tá? Quando as pessoas abrem a porta lá do consultório e a gente vai conversar, tá? Gratidão é um trabalho diário, comece pelas coisas pequenas, exatamente, tá? Mas quando as pessoas vêm me procurar, tá? E elas entram no consultório, eu digo assim, opa, o que acontece de bom na tua vida? Tá? A pessoa olha assim... E ela não sabe o que me responder. Tá? Eu digo, não é possível. Né? Não é possível que você não consiga enxergar o que tem de bom na tua vida. Tá? E eu ouço frequentemente as pessoas dizerem, não, tá tudo ruim. Tá? Absolutamente tudo está ruim. Né? A vida está ruim, eu estou com problema de dinheiro, eu estou com o problema de família, eu... não consigo conversar, o meu trabalho é difícil, eu estou sempre cansado. Aí começa aquela cascata de reclamações. Tá? Sempre, tá? Eu dificilmente pergunto se as pessoas têm uma visão religiosa, isso vem no meio do trabalho, tá? Acaba acontecendo, que a pessoa começa a defender um determinado ponto de vista, aí a gente começa a entender que a pessoa tem uma determinada visão doutrinária. Mas normalmente eu falo para as pessoas, espera um pouquinho, tá? Aí eu pergunto para as pessoas assim, opa, tá vestido? Lógico que eu tô vestido, como? Lógico que eu tô vestido. Eu digo, opa, e essa roupa aí veio da onde? Ué, veio do meu armário. Ah, então você tem uma roupa para vestir. Ah, lógico que eu tenho uma roupa para vestir, mas todo mundo tem. Aí eu já olho para as pessoas e digo, opa, desculpa explicar para você, mas não é todo mundo que tem. Tá com um sapatinho no pé? Tá. Não é todo mundo que tem um sapatinho, tá? Certo? Você veio procurar ajuda, tá? Você veio pagar uma consulta. Não é todo mundo que pode pagar uma consulta. Você comeu hoje? Comi. Comeu quando? Que hora você comeu? Ah, eu tomei café. Ah, eu almocei. Opa, você fez 2 refeições? Tá? Alexa, próxima música. Né? Aí as pessoas olham e dizem, eu comi, tomei café. Aí já começa a se defender. Não, tomei só um cafezinho, eu comi só um pãozinho. Tá? Começa a virar tudo diminutivo assim. Tá? Eu comi um pouquinho no almoço, tá? Mas comeu. Então você tomou um café, você comeu um pão,
você almoçou, tá? E aí a cara das pessoas para mim é assim, isso aí é óbvio, tá? E aí quando a pessoa faz essa cara de desdém para mim, ela fala, não, é óbvio, tá? Eu já olho para ela e falo assim, é óbvio, é lindo isso aí. É óbvio, mas não está dentro da tua cabeça. É óbvio, mas você não conseguiu dizer isso aí para mim. Você não conseguiu falar para mim que você conseguiu tomar um banho hoje, que tinha água na tua torneira, que você tinha um sabonetinho para você passar, que você saiu do banho, tinha uma toalha para você se secar, né? Você botou uma roupinha limpa, né? Para ver na consulta deve ter escovado o teu dente e assim por diante. Tá? Então é óbvio, realmente é óbvio. Mas, né, quando eu perguntei para você o que estava acontecendo, você falou para mim que está tudo ruim. Isso aí também está tudo ruim? Não é bem assim. Aí a gente começa a conversar. Não é bem assim. Então, por que você não começa do não é bem assim? Essa é a primeira proposta. Tá? Essa é a primeira proposta. Não é bem assim. A primeira proposta é que você comece a dizer para você, tá? E parece um exercício idiota de você fazer isso todo dia, mas até que você aprenda o processo é uma das recomendações mais comuns que eu faço terapeuticamente, é dizer para as pessoas literalmente, bota no papel aí, começa a fazer um placar diário para mim, tá? De tudo, absolutamente tudo que aconteceu no seu dia que é bom. Tá? Começa literalmente se você dormiu na tua cama e acordei na minha cama. Tá? Acordei na minha cama, eu dormi numa cama. Tá? Põe aí. Eu não dormi na chuva, eu não dormi no vento, eu não estou no meio da rua. Eu não estou dormindo no meio do papelão, estou na minha casa, estou dormindo. Tem um teto na minha cabeça. Pode não ser próprio, pode ser alugado, pode ser emprestado, mas tem um teto na minha cabeça. Opa! Aí eu acordei. Opa, já acordei. Opa! Oi, tudo bem? Acordei. Acordei e o quê? Acordei e consigo levantar sozinho da minha cama? Consigo fazer isso? Tá? Eu consigo esfregar o meu olho, eu consigo pentear o meu cabelo, escovar o meu dente com a minha própria mão? Tá? Eu consigo caminhar até o banheiro? Consigo usar o banheiro sozinho? Consigo me limpar sozinho? Parece idiota, meu, mas olha, tá? Atualmente eu estou falando isso para você literalmente de cadeirinha de rodas, tá? Legal? Complicado. Se eu tenho que pensar uns 15 minutos, se eu vou levantar da minha cama, pegar a cadeira de roda, não é? Certo? Tá? Tem que sentar na cadeira de roda, dar uma rodadinha, ir até a porta do banheiro. Legal? Tem que pensar. Eu tenho que pensar para eu ir tomar banho e ter que passar para a cadeira de banho e ter que tomar banho sentado. Tá? Parece óbvio, a hora que você tem, né, literalmente você deprecia ou você desconsidera, porque eu já tenho. Opa, tá aí. Tá? E quando a gente educa, você precisa começar a dar o valor das coisas. Você precisa começar a dar para os teus filhos, né? Para as pessoas que vão precisar da tua ajuda, você precisa começar a dar essa ideia de valor. Beleza? Que a comida que tem na mesa, ela não brotou. Tá? E não é só porque você pagou a comida. Porque para ela chegar na tua mesa, ela fez uma trajetória absurda, sabe? Alguém teve que ir lá e plantar, alguém teve que ir lá e cultivar, alguém teve que ir lá e colher, alguém teve que ir lá e cortar e selecionar e industrializar ou começar a transportar para trazer para você. Alguém teve que transportar, alguém tem que colocar no mercado, alguém tem que ir lá e vender, você tem que ir lá e comprar. Olha o tamanho do processo. E a gente começa a ignorar esse tipo de coisa e começa a prestar atenção só no defeito. Tá? E aí você começa a exaltar o defeito indefinidamente, várias vezes por dia. Em tudo. Você começa a pensar no problema, você começa a vivenciar o problema, você começa a falar do problema, vivencia o problema, sente o problema, aumenta o problema e assim você vai. Tá? Você vai literalmente cultivando, tá? O mau hábito. Né? Então, se você for pensar em educação financeira, tá? Que deveria ser uma prática normal,
tá? Você ensinar o teu filho a gastar dinheiro e a ter dinheiro, o que você pensa? Oh, vou ter que pagar a conta. Que saco, hoje é dia de pagar o meu aluguel. Nossa senhora, eu vou gastar R$ 1.500 para pagar o meu aluguel. Você não devia agradecer que você tem o dinheiro para pagar o aluguel? Você não devia agradecer que você não está pagando o aluguel? Você está pagando literalmente o tempo que você está usando a casa toda que você mora. Tá? Você quando vai comprar comida, você em vez de estar reclamando que você vai pagar, você não devia estar agradecendo que você está conseguindo comprar comida para botar na mesa da tua família? Ou para você? Tá? Quando você vai lá encher o tanque, você não devia estar agradecendo que você está andando de carro, você não está andando a pé? E a gente inverte. Literalmente, a gente inverte e bota o defeito. A gente bota a reclamação na frente. Você não pensa, você não começa a vivenciar automaticamente o benefício. E eu começo a exaltar o benefício. Eu começo a exaltar o problema. E eu passo naturalmente a olhar o problema. E quando eu olho para a vida dos outros, né? Principalmente se você é fã desse aparelhinho que eu estou falando com vocês, e aí você começa aí a passar o teu dedinho no Instagram, legal? E você começa a ver carrão, você começa a ver roupa de marca, você começa a ver gente falando que é bilionário, beleza? Aí você olha e diz assim, nossa, é essa vida aí que eu quero. E deixa eu explicar para você uma coisinha lindinha. A grama do vizinho é sempre mais verde, até você descobrir que é artificial. Tá? Você está olhando esse povo, esse bando de gente e literalmente você está achando que todo mundo está nessa vida maravilhosa? Você realmente acredita nisso? Que o cara que está te vendendo fórmula de sucesso todo dia tem esse sucesso todo? Tá? Ah, é que eu já cansei de ganhar dinheiro, então vou ensinar os outros a ganhar dinheiro. Como é que eu vou ensinar você a ganhar dinheiro? Primeiro você gasta. Depois eu te ensino a ganhar dinheiro. Aí quando não funcionar, não funcionou para você. Não tem como tudo funcionar para você. Por quê? Porque você é diferente. Tá? Cada um de nós é diferente. Então eu tenho que trabalhar com vocês, que é o que eu estou fazendo com vocês aqui, trabalhar com vocês uma fórmula para você começar a ver o que você precisa melhorar na tua vida. Tá? É na tua vida que você tem que prestar atenção. Tá? É na estrutura que você tem. Tá? Quando a minha filha já era apaixonada por biologia quando ela era pequena. Tá? O meu filho, o Arthur, já era apaixonado por música quando ele era pequeno. Tá? Quando a minha filha resolveu que ela ia fazer biologia, porque era o caminho natural da vida dela, legal? O que nós mais ouvimos assim, nossa, que estupidez. Né? Manda fazer outra coisa, manda fazer veterinária. Né? Entendeu? Vai ser biólogo para quê? Vai ser biólogo para quê? Para dar aula. E aí quando a pessoa fala assim para mim, né? Vai ser para dar aula, né? Aí eu literalmente penso assim, realmente, se quem é instruído não consegue valorizar professor, né? Como é que a nossa sociedade vai valorizar professor? Não tem como. Tá? Porque as pessoas elas valorizam o ganhar dinheiro. Tá? Aí ela ganha dinheiro. Tá? Ganhei dinheiro, parei de reclamar? Ou ganhei dinheiro e continuo reclamando? Ou ganhei dinheiro e toda vez que eu ganho dinheiro eu tenho que falar que, olha, eu estou com dificuldade, eu estou com problema, lelé. Aí o dinheiro também não é bom. Entendeu? Que eu ganho dinheiro, mas eu gasto mais dinheiro. Como é que resolve isso aí? Tá? As pessoas não têm direito de escolher. Tá? A pessoa não pode ter um emprego onde ela tenha menos responsabilidade e ela fique feliz. A pessoa não pode ter um emprego onde ela tem mais responsabilidade e ela está feliz. Eu cuido de saúde de gente há 30 e tantos anos da minha vida. Legal? Aí quando eu trato as pessoas, eu não trato corpo especificamente. Nunca tratei. Tá?
Ainda que eu trabalhe com acupuntura, ou que a gente faça literalmente manobra para você botar um osso no lugar, né? Para você corrigir uma articulação, né? Envolve tudo, literalmente. Porque você vai conversar, você precisa saber por que a pessoa tem essa lesão, com que frequência ela tem, como é que ela chegou nisso, tá? O que faz ela ter a lesão. Tá? Porque quando as pessoas vêm, elas não são uma doença, elas não são um problema, elas são um conjunto. E muitas vezes você olha para o conjunto e você sabe que o conjunto está com defeito. Opa, você sabe. Você sabe que a pessoa está com problema em casa, está com problema no casamento, né? Por isso que ela tem tanta dor nas pernas, por isso que ela tem tanta dor nos braços, por isso que ela tem dor nas costas. Por quê? Porque ela está com problema em tudo, né? Então ela quer parar, então tudo dói. Ela não quer mais fazer aquilo, ela não quer mais estar naquele lugar, então dói tudo. Né? Porque se ela tiver um pouquinho de força, ela sai andando, então é melhor ter dor. Vocês esquecem, tá? Que do mesmo jeito que a sua mãe, né? Quando você era pequeno, ela sabia quando você estava falando a verdade, quando você estava mentindo, que ela estava lendo você? Tá? Literalmente o teu corpo fala, a tua postura fala. O teu gestual fala. E aí, quando você não corrigir isso, o que vai acontecer? A sociedade vai falar, nós vamos criar uma maneira de dizer que deu errado para mim, dá errado para todo mundo. E aí nós vamos viver num mundo onde a gente literalmente desconfia primeiro. Primeiro você joga pedra, primeiro você desconfia, primeiro você deprecia. Não devia ser ao contrário? Não devia, primeiro você conhece, primeiro você acolhe, primeiro você conversa, e aí na medida em que os problemas forem aparecendo, você vai conversar? Você vai tentar resolver? Porque se você não entende a minha lógica, é assim que nasce filho. Opa! Nasce lá bonitinho, bonitinho, beleza? Nasce lá bonitinho, chorão, beleza? Com fome, faz cocô, você tem que limpar, beleza? Então nasce com um pacote junto. Nasce com um pacote que você fez o acordo para receber o pacote. Começa a prestar atenção nisso aí. Começa a prestar atenção naquilo que você se envolve na vida, nas responsabilidades que você vai ter, que são inerentes ao compromisso que você tem. Não é? Você quando se relaciona com as pessoas, legal, relacionamento é uma troca. Tá? É uma troca que ela não é, nem pode ser 100% harmônica. Tá? Porque senão eu tô casado com um robô que nem eu. Opa, presta atenção. Tá? Eu tenho a minha vida, tá? Tenho a minha vida, a minha. Tenho o meu corpo, tenho a minha saúde, tenho os meus hábitos, tenho a minha história de vida, tá? Tenho a minha herança cultural. Aí eu caso com uma outra pessoa que eu não casei comigo, tá? Casei com outra pessoa. E essa pessoa tem tudo, tem o corpo dela, tem a herança cultural dela, tem a história de vida dela, tem os desejos dela, tem as vontades dela, tem os gostos dela. Aí eu preciso começar a conviver e preciso ver o que eu gosto, o que eu não gosto, o que eu concordo, o que eu não concordo. Como é que a gente vive junto? Né? Quando as nossas concordâncias ou quando o nosso acerto é muito maior do que os problemas que a gente tem. Tá? E quando a gente se acerta, a gente não fica literalmente se acertando e procurando defeito. Porque quando eu me acerto e continuo procurando defeito, eu não me acertei. Aí eu vou continuar praguejando. Tá? Ah, não sabe do que eu estou falando? Lógico que você sabe. Aquelas situações onde você faz o conserto com as pessoas, e fala assim, nós acertamos isso aqui, acabou essa conversa. Acabou. Resolvemos, acabou. Tá? E na próxima discussão volta tudo. Na próxima discussão, ela recomeça lá do começo, lá do que tua mãe falou, o dia que a tua mãe me tratou mal, o dia que eu fui na festa, você, tá? Começa, volta lá para trás.
E aí eu pergunto para vocês, a gente já não tinha conversado isso, já não tinha acertado? Se eu já acertei, não é daqui para frente, tá? Entendeu? Se eu acertei, é daqui para frente, não é lá para trás. Eu não vou e volto, não vou e volto, não vou e volto. Tá? Não sou elastiquinho. E a gente faz isso com os nossos comentários, nessa nossa boquinha legal, é artista em fazer isso. Então, aprender a parar de reclamar, aprender a parar de praguejar, é um treinamento. É um exercício de vida. Tá? E para você começar a entender esse exercício de vida, você precisa começar a fazer um acordo com as pessoas que estão do seu lado. Que alguém precisa olhar para você e dizer assim, opa, para. Para aí, você está reclamando, para. Aí a pessoa vai dizer, não estou reclamando, eu estou só falando. Não, você não está só falando, você está reclamando. Está reclamando hoje, reclamou ontem, reclamou anteontem, certo? Tá? Aquela velha história de você reclamar de sogra, de genro. Ué, você já não sabe como é a pessoa? Tá? Você já não sabe como vai ser normalmente a reunião de família? Você já não sabe? Você não tem ideia? Ou você não tem memória? Qual dos dois você não tem? Tá? Você não sabe que aquela pessoa do teu trabalho, a maneira dela lidar com as pessoas é reclamar? É dizer que não tem nada bom nunca? É botar o defeito? Você já não sabe. E aí você vai passar todo dia pela mesma coisa e vai abraçar e vai trazer para o teu mundo. É isso? Tá? É isso mesmo que vai acontecer? Porque é o que eu mais vejo. O que eu mais vejo é isso. Você ter aquela pessoa, literalmente, você está lá preparado para... Você combinou que você vai almoçar na tua sogra, legal? E antes de almoçar na tua sogra, você vai fazer toda a lista das reclamações. Vai criar todas as justificativas que é para você não ir. E aí quando você faz isso, você quer chegar lá e quer que seja bom? Você já foi lotado, você já foi de copinho cheio. Você já foi pronto para dar errado? Você já foi pronto para procurar uma encrenca? Aí como é que se você saiu de casa, já com a tua malinha pronta para arrumar encrenca, como é que você chega lá e não quer que dê encrenca? Qual é a mágica que você quer fazer da tua vida? Legal? Do teu relacionamento? E quer um resultado diferente? Pensa nisso aí, não tem como. Tá? Se eu realmente tenho sempre as mesmas posturas para enfrentar as mesmas situações, como é que eu quero ter um resultado diferente? Conhece aquela história do cara que não estuda e que ele quer ir bem na prova? Aí 90% das vezes ele vai mal, E aí, eu fui mal. E aí nunca é culpa dele. A culpa é do professor, a culpa é da matéria que é difícil, a culpa é do cachorro que comeu a lição, a culpa é da escola que é chata, do cara que senta atrás. Não é dele. Se você não começar a prestar atenção, é isso que você faz da tua vida. Você bota o defeito nos outros. Você bota a dificuldade nos outros. O meu convite para vocês hoje é que você comece a trazer a responsabilidade para você. Faz para você. Tá? Eu, por exemplo, sou o chato da faxina. Conhece o chato da faxina? Sou eu. Eu sou. Tá? É um dos meus nomes. Rodrigo, o chato da faxina. Legal? Por quê? Porque eu passo a primeira vez e falo assim, dá uma varrida. Aí eu passo a segunda vez e falo, oi, tá para dar uma varrida? Aí eu passo a terceira vez e falo, pega uma vassoura para mim. Aí o que eu vou escutar? Não, por que você vai varrer? Por que você acha que eu vou varrer? Por que você acha que eu vou limpar? Porque eu pedi uma vez, pedi duas, pedi três. Aí o que eu escuto das pessoas normalmente? Já vou fazer. Já vou fazer. Legal? Aí quando você tem uma conversa para acertar esse hábito, o que você vai ouvir das pessoas? O que você vai ouvir? Não, mas não é que eu não faço, é que você só cobra.
Isso no meu mundo chama inversão de valores. Você só cobra. Aí pergunta, mas por que a gente tem só que cobrar? Né? Porque se eu sei que tem que fazer, se eu sei que é a minha parte, né? E eu não faço, tá? Quando eu não faço e tenho só eu no mundo, beleza? Tá? Não que eu aceite isso, tá? Eu vejo aquele povo que mora sozinho e que é um porcão, entendeu? Tá tudo sempre jogado, roupa jogada no meio da sala, tem louça para lavar, né? A louça tá sempre suja, a cama tá sempre suja, o banheiro tá sempre sujo. Tem um dia na semana que eu vou lá e eu limpo tudo. Esse dia na semana que você limpa tudo, é o dia que você limpa praguejando e reclamando de tudo, porque na prática você é porco todo dia. Tá? Pra mim tá bom assim. Se pra você tá bom assim, olha que sensacional, mas é pra você que tá bom assim porque você mora sozinho. Tá? Quando você tem mais gente, quando você tem mais gente que usa o banheiro, quando você tem mais gente que usa a cozinha, não funciona. Tá? Que é o que eu converso com as mulheres, e as mulheres não gostam de ouvir isso. Quem cria filho, né, para ser preguiçoso, normalmente é mulher. Desculpa falar isso para vocês, não vão gostar. Normalmente é mulher. Quem dá um mau hábito é mulher. Nossa, você não gosta de mulher? Adoro mulher. Me dou muito bem com a minha. Só que eu simplesmente sou da opinião que todo mundo usa, todo mundo limpa. Tranquilamente. Tá? Eu não ensino ninguém a fazer xixi, né? Espalhado no banheiro e deixar lá. Não. Certo? Você usa também, você ajuda a limpar. Você come também, você ajuda a fazer. Não gosto de cozinhar. Não gosto de cozinhar, lava a louça. Não gosto de cozinhar, não gosto de lavar a louça. Varre o chão e passa pano. Todo mundo contribui de alguma forma. Legal? Por quê? Porque se todo mundo tiver a noção do esforço que é para fazer, você melhora a convivência. E você começa a literalmente matar a figura do reclamador. Eu fico doido da vida de gente que nunca cozinhou na vida, não faz absolutamente nada, não está sentado no sofá, quando chega a comida, bota defeito na comida. Fico doido com isso aí. Tá? Eu fico doido. Você não cozinha. Aí todo dia fala, a comida é ruim, a comida é ruim, a comida é ruim. Levanta daí, né? Tira a sua bundinha do sofá, vai lá e faz comida você. E eu ouvi muito na minha vida, isso aí não é a minha função. Então, essa não é a tua função qual é? A tua função é reclamar? Tua função é reclamar? Então você vai lá e come em outro lugar. Come na casa da tua mãe, come na vizinha, sei lá. Entendeu? Vai pedir comida na rua, come pastel, sei lá o que você vai fazer. Esses são hábitos que a gente precisa ceifar da nossa vida. Ceifa, literalmente. Extermina da tua vida. Extermina o hábito de reclamar. Extermina. Tá? Você tá com um problema, escreve o teu problema. Escreve. Tá? Em vez de você ficar reclamando dele, escreve. Bota aí, preciso de uma solução. Eu não sei resolver. Legal? Bota aí no teu papel. Eu preciso de dinheiro. Preciso ganhar dinheiro. Preciso de uma solução financeira. Põe aí no teu papel. Mas não fica vomitando para todo mundo, tá? Não fica babando todo mundo, reclamando, né? Ad eterno todo dia das mesmas coisas de absolutamente tudo. Que ninguém merece. Ninguém merece. Tá? Não sabe como é que isso funciona? Entra numa fila de banco. Entra numa fila de banco. Entra numa fila de mercado no dia de pagamento. Tá todo mundo lá fazendo compra. Beleza? Aí o cara vai começar a reclamar do preço, ele vai reclamar do caixa, ele vai reclamar da criança que está chorando, ele vai reclamar do caixa que está demorando, ele vai reclamar do estacionamento. Ele foi lá para fazer compra. Ele sabe que ele foi lá no dia que está tudo cheio. A gente já sabe. A gente já sabe. Você pode reclamar para você, reclama você com você. Mas perde o hábito de, literalmente, né, usar a sua reclamação, né,
e a sua praga como se realmente isso fosse uma bênção para o mundo. Tá? Entendeu? Não fica batendo boca para discutir política na sua vida. Não fica, porque não leva para lugar nenhum. Tá? Que bem ou mal, concordo ou não concordo. Eu particularmente não concordo, não gosto. Beleza? Tá? Mas se pelo meio certo, pelo meio errado, tá eleito, tá aí, ó. Tá? Querendo ou não, na média ou no dispositivo legal, vou ter que conviver 4 anos com isso aí. Tá? Já pensou se todo dia eu for botar a culpa de tudo que acontece no presidente da República? Não dá, né? Não dá. Não dá. Entendeu? Tá? Você depende de você. 99% do que tem na tua vida depende de um pouquinho mais do teu esforço, de um pouquinho mais da tua dedicação. Ah, você pode ter até problema financeiro, um monte de gente tem, eu tenho. Ah, você pode ter um problema com o teu trabalho? Pode. Opa! Faz parte do negócio. Agora, tudo ser culpa do universo, dá não. Não dá. Não dá não. Tudo ser culpa das outras pessoas, não dá não, porque senão você está morto. Então eu estou fazendo uma live para fantasmas e zumbis. Você tá morto. Nada é culpa tua. Tá? Nada, você pode fazer nada. Então você morreu. Hã? Eu estou andando pela minha sala, eu vejo o tênis dos meus filhos no chão. Legal? Eu peço para catar a primeira vez. Você acha que eu vou pedir a segunda, a terceira? Ou eu vou botar em cima da cama dele? Eu vou botar em cima da cama dele. Ele vai reclamar a hora que estiver em cima da cama dele. Vai, beleza. Tá? Mas no lugar de todo mundo passar, não é o lugar. Então, né? Eu vou resolver da maneira como eu posso resolver. Começa a experimentar isso aí. Começa a assumir, né? Inverte o jogo da tua vida. Começa a assumir a responsabilidade de resolver as coisas. Eu, por exemplo, no momento arrumei por escolha própria, né? Arrumamos um pinicão na vida, legal? Então arrumei uma faculdade de medicina aqui. Toma 60% do meu tempo, legal? Eu tenho que pagar minhas contas, eu tenho que voltar a retomar o meu consultório, aí tive o meu acidente, legal? Eu tenho que repensar a minha fórmula, né? Tô até com um amigo aí estudando maneira de refazer a fórmula, remontar a estrutura da coisa. Mas quem tem que pensar em resolver? Opa, eu. O problema é meu. Tá? O problema não é dos meus filhos. Legal? Então não interessa se eu estou cansado porque eu estava na faculdade. Né? Não interessa se eu estou cansado porque eu tenho que trabalhar. Eu continuo tendo filhos. Eles não vão desaparecer durante a faculdade. Eles não vão desaparecer quando eu tenho que trabalhar. Eu continuo tendo filho. Eu continuo tendo que prestar atenção na lição que eles têm, na prova que eles têm. Continuo tendo que acompanhar a escola. Continuo tendo que acompanhar a vida. Tenho que sair para jogar com eles. Legal? Tenho que passear com eles. Eu tenho que providenciar comida para eles. A gente senta junto para comer. Tem que conversar com eles. Continuo tendo. Tá? Eu não descartei partes da minha vida. A vida não funciona assim. Você que tem esse ego inflado, legal, que acha que só você tem problema na vida, né? Que tudo tem que desaparecer da sua volta porque você tem as suas coisas para resolver. Que o meu trabalho é desgastante. Muda de trabalho. Opa! Não posso fazer nada porque eu dou plantão, eu viro à noite. Foi tua escolha, pô, não dê plantão. Poxa. Monte um consultório, vai trabalhar, vai dar plantão de 6 horas. Muda. Eu trabalho 12 por 36, você que escolheu. Trabalho viajando, você que escolheu. Muda de trabalho. Muda de trabalho. Eu chego na minha casa, minha mulher quer conversar. Se separa. Legal? Não, eu quero chegar, eu quero ter o meu tempo no universo. Opa, eu não quero. Eu quero entrar em casa, eu não quero que ninguém me incomode. Vai morar sozinho. Não gosta de ouvir isso, né?
vai morar sozinho. Vai morar sozinho. Olha. Sabe o que acontece com quem está sozinho? Eu queria tanto ter uma companhia. Acorda, meu, acorda. Tá? Anota no seu papel aí, eu preciso deixar de ser insatisfeito. Eu preciso parar de reclamar. Eu preciso deixar de ser insatisfeito. Eu preciso assumir as minhas responsabilidades na vida, inclusive as emocionais. Legal? Ah, eu tinha uma professora de português, né, no Objetivo, né, que me afanou umas poesias minhas, mas tudo bem, né? Pula essa parte aí. Né? Mas que ela adorava dizer a frase assim: você é responsável por tudo aquilo que você cativa. Legal? Eu sempre respondi para ela assim: emocionalmente eu sou responsável por aquilo que eu manifesto. Eu sou responsável por aquilo que eu manifesto. Tá bom? Mas eu não sou responsável pelas escolhas emocionais dos outros, não. Não. Então, se eu cativei alguém na minha vida, legal, tem alguém que gosta de mim, legal, eu posso ser agradável, legal, eu posso conversar com as pessoas, eu posso me lembrar das pessoas, eu posso estreitar o relacionamento, mas eu não sou responsável pelas escolhas que as pessoas fazem, não. Não sou. Tá? Ninguém é. Não sou responsável pelas escolhas ruins que as outras pessoas fazem. Tá? Já chega a gente ter que resolver problema de filho, quando o filho não tem autonomia para escolher, escolhe mal, quebra a cara, você tem que sair lá para socorrer. Legal? E nem assim eu sou responsável pela escolha que ele fez. Muitas vezes sou responsável por reparar a escolha que ele fez. Tá? Mas não sou responsável. Legal? Eu ouvi anos do meu pai. Legal? Hoje eu não posso. Hoje eu tenho um empresário do Canadá que está aí. Hoje eu tenho um empresário da Alemanha que está aí. Hoje eu não posso. A gente marca um outro dia. Legal? Aí ele começou a parar de trabalhar, ele começou a se aposentar. Legal? E aí a pergunta dele é assim: você não pode me ligar? Hoje eu estou livre, você não pode vir aqui? E aí a minha resposta para ele é assim: quando eu posso, literalmente eu apareço. Eu não preciso te dar uma desculpa. Legal? Não preciso te dar uma desculpa. Quando eu posso, eu apareço. Quando eu não posso, não apareço. Legal? Mas eu não preciso inventar uma desculpa para você. Não. Não, por quê? Porque eu tenho a minha vida. Legal? Eu tenho a minha vida. Tá? Isso vale para todo mundo. Hoje eu moro a 1.167 quilômetros da minha mãe. Legal? Tá? Máximo que eu consigo fazer. Né? Ainda mais na situação que eu estou hoje, que eu não posso nem sair por aí dirigindo. Legal? É ligar e falar com ela. Certo? Só que eu posso ligar, ela pode ou não atender. Acabou. Ela não é obrigada a atender. E se ela não atender? Não falei com ela. Deixa o recado. O WhatsApp é maravilhoso para isso hoje. Deixa o recado. Entendeu? Agora, se você retornar, ou se você não retornar, a escolha é tua. Acorda pra vida aí, cara. Tá? Tem um monte de gente que literalmente não tem o interesse de falar com você. Não tem. Não adianta você reclamar. Não adianta. A escolha das pessoas. Legal? Tem gente que você só vai conversar ou você só vai ter contato se você for atrás. Literalmente isso aí. E tem gente que você não vai ter contato nem se você for atrás. Não vai ter. Sinto explicar isso para você, mas não vai. Por quê? Porque as pessoas não são obrigadas. Nós somos donos de escolhas. Aprende isso na tua vida. Tá? Então, se você é uma pessoa que tem o hábito de reclamar, mude as suas escolhas.
Muda. Você não quer ter problema no trabalho, muda de trabalho. Você não gosta de ter problema com a tua família, muda de família. Vai ser simplista isso aí, né? Não, simplista é o pensamento que você tem, não sou eu, não. Simplista é você que gosta de reclamar. Porque reclamar é simples. Sabe como é que eu vou fechar a minha live de hoje? Assim pra você, ó. Tá? Tijolada no meio da tua cabeça, criatura de Deus. Tá? Reclamar é fácil. Praguejar é fácil. Apontar o dedinho assim é fácil. Sabe o que é difícil? Difícil é a proposta que eu vou fazer para vocês. Essa é bala, difícil. Tá? Abençoar é difícil. Tá bom? Tá? Abençoar, meu querido, minha querida, abençoar é difícil. Respeitar a escolha dos outros é difícil. Se colocar à disposição das pessoas, independente do erro, independente da dificuldade, independente de credo, cor, raça, sexo, tamanho do problema, isso é difícil. Isso é difícil. Então, perca ou abandone o mau hábito. Tá? Começa a exaltar. Começa a favorecer. Começa a agradecer. Começa a elogiar. Começa a cuidar. Tá? Muitas vezes quando a gente cuida, não dá para elogiar. Muitas vezes quando a gente cuida, não dá para elogiar mesmo. Mas você está lá cuidando. Legal? Você está lá. É você que está cuidando. É você que está assistindo. É você que está dando suporte. Presta atenção nisso aí. Legal? Tá? Ouvi isso de um atleta. Beleza? O Zverev jogando, o pai dele não se manifesta. Beleza? O pai dele não dá um sorriso. Se ele ganhar o campeonato ou se ele perder, o pai dele não dá um sorriso. Nada. Beleza? Qual é a resposta dele? Ele é assim. Ele é assim. Legal? Mas quando eu estou treinando, quando eu preciso treinar, beleza? O cara que treina comigo, o cara que me orienta, é ele. Presta atenção um pouquinho em quem te orienta, quem cuida de você, quem está presente na tua vida. Tá? Começa a agradecer. Começa a perceber absolutamente tudo que você recebe. Tudo que te favorece. Tudo que te ajuda. Começa. Tá? Começa. Tá? Esse é o meu recado para vocês hoje. Tá? Abençoar é o trabalho mais difícil. Amar, permanecer amando, entendeu? Aceitar as pessoas como elas são, é o exercício mais difícil. Convido vocês a abraçar o serviço mais difícil. E, em contrapartida, abandonar essas duas práticas. Deixe de reclamar, deixe de praguejar. Tá? Comece a conversar sobre coisas boas. Tá? Nem que seja a florzinha que nasceu, né? Aqui no meu vasinho de primavera. Nem que seja, sarou a ferida do cachorro. Tá? Nem que seja, vi uma coisa bonita hoje. Tá? Começa pelo simples. Mas comece a agradecer pela vida, comece a agradecer pelas coisas. Beijoca para vocês, obrigado pela audiência. Sexta-feira estou naquela live falando de humanização do serviço de saúde lá no Rodrigo Campos Pereira Oficial. Tá bom? Certo? Outra paulada que eu vou dar lá. Beleza? Tá? Porque quem gosta de cuidar de gente tem que aprender a cuidar de gente. Beijoca para vocês, gente. Obrigado pela audiência.